A paz do Senhor a você e família. Graças a Deus estamos de volta, dando continuidade aos nossos estudos no livro de Ezequiel, mas especificamente capítulo 37 deste livro. Em todos os vídeos a gente inicia com a leitura de um texto bíblico e eu quero com você fazer isso a partir de então. Você tem sua Bíblia com você? Onde você estiver, pode também fazer isso, ler comigo. Abra sua Bíblia se é possível. Ezequiel 37, verso 2. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Queridos, sobre esta visão que Deus deu a Ezequiel, sobre um vale de ossos secos, ou em outras palavras, para simplificar, um cemitério, nós fizemos já 2 vídeos. O primeiro sobre a quantidade de ossos, o segundo, a localização que eles estavam. E hoje nós vamos estar falando com base na última parte do versículo que nós acabamos de ler, quando a Bíblia diz que estavam sequíssimos. Esse nós vamos usar como base do vídeo que estamos fazendo a partir de então. Então, primeiro, como eu disse, nós falamos sobre a quantidade dos ossos, depois sua localização e hoje a situação em que encontrava-se os ossos. E é exatamente usando essa expressão sequíssimos que nós vamos analisar como estava a situação dos ossos que Deus mostrava a Ezequiel. E eu já quero agradecer a todos os inscritos, nós que já passamos de 350 inscritos no canal, minha sincera gratidão, feliz por já termos alcançado este número, graças a Deus, e reconheço que também é o seu trabalho, em seu compartilhamento, em você estar passando o nosso conteúdo a outras pessoas, não é? Isso tem sido muito importante para que temos alcançado já esse número de inscritos no canal. E pedir a você, aproveitando, você que assiste os nossos vídeos e ainda não se inscreveu, faça isso. Você nos ajuda bastante, porque além de você receber os conteúdos que aqui são apresentados, o YouTube ainda vai mandar para outras pessoas depois de nós. Sim, ele entende que nós estamos em comum acordo com o material apresentado, então ele, vendo que nós estamos assistindo e compartilhando, ele também vai notificando outras pessoas. Assim, você vai nos ajudar a levar esta palavra, não é, a outras pessoas que ainda não estão sendo alcançadas. Portanto, eu tenho visto vídeos que já passou de 1.200 visualizações. É bastante pessoas. E se temos 350 ou um pouquinho mais, significa dizer que temos muita gente que está visualizando nossos vídeos, está gostando, mas ainda não se inscreveu. Então eu peço a você que se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe o máximo que você puder, tá bom? Dito isto, minha gratidão outra vez e vamos então ao nosso comentário do vídeo de hoje. Muito bem, nós lemos em Ezequiel capítulo 37 o verso de número 2 e como eu disse, nós vamos usar a parte final do versículo onde diz que os ossos estavam sequíssimos. Eu leio o seguinte: nesse texto percebemos nitidamente que o adjetivo seco, que é como aparece no texto, o adjetivo seco está acompanhado do sufixo ísimo, colocando no superlativo, indicando assim o grau de sequidão em que se encontrava os ossos. Ou seja, Deus está mostrando com esta palavra sequíssimos. Eu já fiz uma referência em vídeos anteriores, mas outra vez, pois como eu disse, é a expressão básica que nós vamos usar neste vídeo, sequíssimo, para mostrar o estado avançado em que aquele povo estava. Tanto em relação à sua comunhão com Deus, tanto em relação à sua esperança, nós vamos ver isso daqui um pouco,
Israel estava em um estado de decadência impressionante. E como eu disse em vídeos anteriores, como não havia uma outra coisa que Deus pudesse usar para que a mente de Ezequiel e nossa mente viesse a entender a gravidade que aquele povo estava vivendo, Deus usa o cemitério, o vale de ossos secos, ou de ossos secos. Só assim, hoje nós podemos entender e compreender o tanto que estava aquele povo em relação à distância com Deus. E tomando isso para nós, nos mostra também quanto nós podemos também ficar distante de Deus se nós não tomarmos o caminho da obediência e do temor ao Senhor. Quando nós lemos o capítulo de número 37, o verso 11 de Ezequiel, olha o que Deus diz. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e apareceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Em vídeos anteriores, volto a dizer, eu fiz menção que esses ossos secos eram a representação daquele tempo dos filhos de Israel, como também representa a sociedade existente dos dias atuais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Israel, nesse tempo, estava cativo. E por que se deu o cativeiro de Israel? Todas as vezes que Israel foi levado cativo, não foi porque Deus queria que Israel fosse cativo. Deus não estabeleceu Israel para viver no cativeiro. Assim como Deus não constituiu ou criou o homem para viver no pecado, escravizado pelo pecado. Não. Todas as vezes que o homem encontra-se em desvantagem, é porque esse homem ele transgrediu os limites estabelecidos por Deus. E foi assim com Israel. Israel tem um histórico de ida e volta para o cativeiro. Mas todas as vezes que Israel é levado ao cativeiro, antecede um comportamento inadequado, ou seja, eles contrariam a vontade de Deus. E apesar dos avisos que Deus deu a Israel, conselho que Deus deu a Israel por meio dos profetas, os homens e mulheres que Deus levantou, Israel descartava. Israel não atentava, não olhava para o conselho de Deus. Então Deus, como castigo, permitia que eles fossem levados cativos. Deus nunca permitiu, nunca vai permitir a extinção de Israel. Ainda que séculos após séculos há uma tentativa clara de governos tiranos perversos para extinguir Israel. Mas há uma promessa em toda a Bíblia, repetida séculos após séculos, através de vários personagens que a história bíblica nos mostra, Deus renovando a promessa de Israel. E o final diz que Israel será restaurado no dia em que Cristo resolver restaurar Israel. Porém, Israel sempre amargou a desobediência como resultado da expressão bíblica que diz que o que o homem semear, também vai colher. Nunca deixou de destruir, mas também Israel tem sofrido na história. A história mostra isso, é como um filho. O pai zeloso, cuidadoso, ele não trabalha no erro do filho, ele não faz ou usa a extinção do filho. Não, mas ele exempla o filho, ele castiga o filho. A Bíblia diz em Hebreus que isso faz parte do amor verdadeiro de um pai para com o filho. Bem, no capítulo 37, versículo de número 11, que lemos há pouco, diz que Israel, Deus disse a Ezequiel, esses ossos são toda a casa de Israel. E eles estão certos que não há mais esperança para eles, porque eles foram cortados. Essa simbologia cortado é comparada a um galho de uma árvore que é cortada do cálice e logo, a partir de então, começa a morrer. Não tem mais vida própria. Não tem vida própria. A vida do galho depende do cálice. Assim, Israel considerava-se no momento em que Deus mostra para Ezequiel. Por isso, o vale de ossos secos que Deus mostrou para Ezequiel. Continuando a nossa leitura, digo, ou leio, esse é, sem dúvida, a situação que estão
as pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Israel estava naquela situação antes da mensagem que Deus enviou para Israel por meio de Ezequiel. E nós podemos pegar essa comparação e trazer para os dias atuais, que não é diferente a situação da sociedade, dos homens que não foram alcançados ainda pelo poder do Evangelho. E quando eu digo não foram alcançados, não significa que muitos não tiveram oportunidade de ouvir, de escutar o Evangelho, mas é porque eles rejeitam o Evangelho até o dia de hoje. Portanto, o Evangelho não tem efeito na vida do indivíduo porque ele não abre o coração para o Evangelho. É mais ou menos como uma pessoa que está doente, está vendo a medicação diante dele, o médico diante dele, o enfermeiro diante dele, mas ele não permite ser medicado. Tudo está diante dele, mas a sua decisão de não aceitar a medicação faz com que ele siga doente. E se isso não for em algum tempo mudado pela pessoa, vai chegar a óbito. O Evangelho é isso, o Evangelho é a saída para a salvação, como foi a mensagem de Ezequiel. Nós vamos ver em vídeos posteriores que Deus restaurou Israel naquele tempo, teve misericórdia de Israel, apesar da esperança já não ter mais lugar na vida daquele povo. É como o Evangelho na sociedade atual, se a nossa sociedade aceitar o Evangelho de Cristo, essa sociedade terá uma mudança de vida em todos os âmbitos. Isso é uma realidade. Romanos capítulo de número 6, o verso de número 3 ou 13, diz o seguinte: tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Paulo está falando da igreja romana, dizendo que os crentes deviam ter cuidado com seus corpos para não ser apresentado como instrumento de iniquidade. O que é que Paulo ele tenta mostrar? É que o nosso corpo, irmãos, apesar de Deus deixar o meu livre-arbítrio escolher fazer o que eu quero do meu corpo, todavia, no plano original de Deus, não é assim. Deus não nos deu um corpo para ser instrumento de iniquidade, mas Deus nos deu um corpo para ser morada do Espírito Santo. E Paulo está tentando mostrar isso aos irmãos. E é o caso da sociedade em que estamos vivendo. No entanto, Deus poderá vivificá-los, tal qual fez conosco. Sim, é uma situação terrível que vivia Israel naquele tempo? Sim. É uma situação terrível que vive a sociedade hoje? Sim. Mas, como eu disse, Deus pode muito bem restaurar o quadro da sociedade, como fez conosco, como fez com todos os que aceitaram a Jesus como Salvador. E, para tanto, olha o que Paulo diz em Efésios, no seu capítulo 2, versículo 1 e também o verso 5. Diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O que é vivificar? É fazer viver outra vez. O que é que Paulo está mostrando aqui? Que a vida espiritual daquela igreja em Éfeso era igualmente a situação lá de Israel naquele tempo, de Ezequiel, como é a sociedade dos dias atuais, mas que voltou a reviver, aquele povo voltou a reviver, como também os que aceitam a Jesus passam a viver assim também. No 5, Efésios 2 e 5 diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com ele, pela graça sois salvos. Então nós estávamos no mesmo estado, mas o Senhor nos vivificou em Cristo Jesus. Para concluir a leitura deste vídeo de hoje, eu leio convosco Colossenses 2 e 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Os senhores estão vendo, quando ainda estávamos mortos no pecado, o Senhor nos vivificou, perdoando as nossas ofensas. Mas deixa eu dizer mais uma vez, o perdão
existem, está disponível para todo ser humano, mas é necessário que, assim como eu fiz a comparação do doente que está no hospital, ele precisa permitir ser medicado, assim também eu preciso permitir que o Evangelho tome assento no meu coração, na minha vida, e você precisa fazer o mesmo. Assim sendo, Deus nos perdoará os pecados. Deus abençoe você e a sua querida família, que esta palavra possa estar te conscientizando, você que já é crente, a viver uma vida mais íntegra para com Deus, e você que ainda não aceitou Jesus, decidir a sua vida enquanto há tempo. Está disponível. Deus continua falando para a humanidade. Como usou o profeta Ezequiel naquele tempo, continua usando os seus fiéis nos dias presentes, porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vou orar agora por você e você pode orar comigo onde você está. Meu Deus e Pai, em cuja presença estamos, minha gratidão poder falar a Tua palavra outra vez. Todos que ouvirem esta palavra, abençoa. Abençoa as famílias, abençoa os lares, os cônjuges, os filhos, os viúvos, as viúvas, avós. Abençoa todos os novos convertidos, os doentes, hospitalizados em casa, entre eles a irmã Sueli, todos os que estão enlutados, consola. Abençoa, Senhor, a Tua igreja aqui nessa cidade, no nosso país, no mundo, os missionários. Abençoa os presos, Senhor, tenha de misericórdia, salva aquelas vidas. Abençoa a direção da Tua igreja, Senhor. Deus, abençoe esse canal, que seja sempre de bênção para todos que tiverem acesso aos conteúdos aqui apresentados. Nos dá sabedoria e humildade para fazer a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e a sua família. Outra vez eu te peço, inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe o vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Se esse vídeo ficar com algum barulho é porque nós estamos em um momento de muita chuva aqui. E como a gente ainda não tem um lugar bem específico para o nosso vídeo, talvez apareça algum ruído, mas é de muita chuva que está acontecendo nesse momento aqui, onde eu estou gravando. Deus abençoe você e até o próximo, se Deus quiser.